Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero propor uma reflexão sobre um texto cheio de implicações, um texto cheio de significado, especialmente nos dias de hoje, mais específica e especialmente nessa época do ano, fim de ano, né? Estamos aí a uma semana do Natal. Estou gravando esse vídeo num domingo, 19 de dezembro. São 17 horas e 14 minutos aqui em Goiânia. Um texto que deve fazer a gente refletir sobre uma série de coisas, mais especialmente sobre a importância de Jesus em nossas vidas. Nós que vivemos no limiar, acredito eu, como cristão, como estudioso da Bíblia que sou, nós que vivemos no limiar de grandes acontecimentos. Nós que vivemos tempos difíceis, como já profetizou o apóstolo Paulo a Timóteo há quase 2000 anos atrás. Ou seja, tempos difíceis sobreviriam aos habitantes do planeta Terra. E eu creio piamente que nós, cristãos, estamos inseridos dentro de uma realidade cuja principal característica seria essa: tempos difíceis, sob todos os aspectos da nossa vida. Eu diria que não há um aspecto da nossa vida que escape dessa tensão caracterizada pelos tempos difíceis nos quais nós estamos inseridos. O aspecto sociológico é tremendo. O aspecto sociológico não só do nosso país, mas o aspecto sociológico hoje do mundo é tenebroso. É tenebroso. A expectativa de coisas ruins está no ar, quase que de forma tangível. O aspecto psicológico das pessoas também é um negócio preocupante. A gente observa pessoas nervosas, pessoas agitadas, pessoas ansiosas, temerosas. Nunca se falou tanto em síndrome do pânico quanto agora, nos nossos dias. Então nós temos dificuldades no aspecto sociológico, dificuldades no aspecto psicológico, dificuldades no âmbito familiar, dificuldades no âmbito profissional, muita gente desempregada, muita gente sem perspectiva de futuro, muita gente vivendo pensando simplesmente no que ele vai comer no dia de hoje. Terei comida no dia de hoje? Terei um teto sobre a minha cabeça amanhã? Então, são dificuldades em todos os sentidos. E evidentemente não poderia faltar as dificuldades na dimensão espiritual do ser. Todas as demais dificuldades são provenientes dessa dificuldade em especial. Nós cristãos não podemos perder isso de vista. Nós não podemos perder isso de vista, que todas as demais dificuldades são produtos dessa dificuldade maior, que é os tempos difíceis na esfera da espiritualidade humana. O ser humano anda, e isso pode parecer até clichê eu falar isso, né? Pode ser até algo fácil falar isso, né? Porque isso já tem se repetido ao longo das últimas décadas, né? Então pode parecer clichê, mas o ser humano de hoje, ele pensa pouco em Deus.
Ele está pouco se lixando para Deus. Acho que a existência de Deus nunca foi tão questionada quanto agora, nessas últimas décadas do planeta Terra. Então pode parecer até clichê eu falar sobre isso, mas eu quero que vocês entendam uma coisa, meus irmãos. Quando eu falo isso, eu não estou sendo radical, não estou tentando passar aqui uma perspectiva, sabe, desalentadora para quem me assiste agora, né? Porque pode ser que quem me assiste agora esteja, como eu, desempregado. Pode ser uma pessoa que esteja em dificuldades financeiras graves, sérias, dificuldade no âmbito familiar, dificuldade no âmbito escolar, dificuldade no âmbito amoroso, né? Dificuldade no âmbito físico, pode ser alguém que esteja enfrentando uma doença grave, delicadíssima. Então, as dificuldades, elas estão presentes em todas as dimensões da nossa vida. Isso também pode parecer clichê, mas a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que encarar essas coisas. Agora, nós não podemos perder de vista uma coisa: todas essas dificuldades nas quais nós estamos inseridos, quer queiramos ou não, são produtos de uma dificuldade maior, de um problema, né, maior, que eu diria foi o problema primário. Foi o afastamento do homem do seu Deus, o Deus que o criou primeiro. Todas as dificuldades nas quais nós estamos são decorrentes desse afastamento, deste rompimento da criatura com seu Criador. A criatura resolveu romper com seu Criador. E isso acarretou todos os males que nós conhecemos, e muitas vezes por experiência própria, no mundo, especialmente no nosso mundo. Então eu quero refletir sobre um texto, nessa época, em que as pessoas tendem a falar muito de paz, a desejar paz para o próximo, a falar de esperança, falar de amor, de caridade, não é? Todo fim de ano é a mesma ladainha, vocês ouvem a mesma coisa, né? As pessoas se congratulando. Eu não estou falando que isso é errado, não. Não estou falando que a gente não deve fazer isso, não. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte, que se você for fazer isso, faça de coração, faça de verdade, faça com sentimento. Não fique rezando isso como se fosse entabular uma reza, que para você já perdeu o sentido, perdeu a cor, perdeu a vivacidade, perdeu o espírito, perdeu a vida. Não pronuncie, não balbucie palavras ao vento. Não jogue pérolas aos porcos, como dizia o nosso mestre, nosso Cristo. Mas se você for se congratular com alguém, faça isso de coração, sentindo a presença do outro, do seu próximo, se preocupando realmente com o bem-estar dele. É difícil falar sobre isso porque, às vezes, nós temos a vontade de querer ajudar a algumas pessoas e nós não temos condições de ajudá-las de algum modo, de alguma maneira. Mas nem por isso nós vamos fechar os olhos para isso, né? Nós vamos nos encaracolar no nosso mundinho e fazer de conta que a gente não tem nada a ver com o problema do outro, né? Com o problema do nosso próximo, inclusive do nosso próximo que esteja, porventura, bem próximo de nós, né? Então eu queria ler um texto que está em Colossenses capítulo 1, se você tem a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia juntamente comigo, leia um trecho da palavra de Deus que eu quero deixar para você nesse vídeo. É um vídeo onde eu vou procurar me congratular com você, mas tendo uma perspectiva que pode ser vaga a princípio, de que você que me assiste agora, possa estar enfrentando algum tipo de dificuldade que para você possa, pelo menos num primeiro momento, parecer insolúvel, né? Algo que não tem solução. Tem um ditado aqui na minha terra, né, que diz o seguinte: olha, o que
O que não tem remédio, remediado está. A gente não deve se esquecer que a nossa finitude, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa impotência, não pode se aplicar a Deus, né? Não pode se aplicar a Deus. Então vamos lá, Colossenses capítulo 1, eu começo lendo o versículo 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Esse Ele é uma referência a Deus Pai. E Paulo está tratando de algo maravilhoso aqui, que Deus fez, Deus produziu, Deus agiu na vida de um povo, na vida de um povo, na vida de uma gente, uma categoria de gente. Ele, olha só, nos libertou do poder das trevas. Nós temos dito desde o início aqui na TV Caminho Livre, algo que se tornou cansativo até para quem me acompanha desde o princípio aqui, que nós, quando chegamos nesse mundo, chegamos num mundo como condenados e num mundo imerso em trevas. Chegamos enquanto condenados e num mundo imerso, mergulhado em trevas. Trevas espirituais. Trevas espirituais. Porque, como eu disse no início da minha fala aqui, nós não podemos fechar os olhos para tudo aquilo de bom que ainda foi produzido pela humanidade. Tudo aquilo que de bom a humanidade produziu. Digamos, de benfeitoria ao mundo e às civilizações que já passaram por esse mundo. Nós não podemos perder de vista isso. Houve avanços, houve evolução, houve progressos, houve benefícios em várias áreas do mundo. Só que do ponto de vista espiritual, o mundo, depois que a criatura resolveu romper com seu Criador, o mundo foi mergulhado numa dimensão de trevas, trevas espirituais. O Deus da luz se afastou desse mundo, deixando esse mundo, no que diz respeito à questão espiritual, em trevas profundas. Trevas das quais nós, enquanto seres condenados, fracos, limitados, não teríamos condição alguma de escapar. Não teríamos. Então foi necessário que Deus tomasse a iniciativa de nos tirar dessas trevas, essas trevas espirituais, nas quais o mundo mergulhou desde que o ser humano resolveu romper a sua relação sabática com o Criador lá no Éden. Se Deus não toma a iniciativa de nos tirar, de nos retirar dessas trevas, eu estou falando para cristãos. E eu estou falando enquanto cristão, para cristãos. Julgando que você que está me assistindo agora seja um cristão verdadeiro, que possua fé verdadeira em Jesus. Então, se Deus não toma a iniciativa de nos tirar dessas trevas e promover uma mudança não é espaço-temporal, não é no campo do espaço e tempo, não. É uma mudança na dimensão espiritual. Ele nos tira das trevas, desse mundo mergulhado em trevas, e nos transporta. Veja que ele nos tira. Ele se encarrega de nos tirar de lá e de nos transportar. Veja a importância disso.
Ele nos tira e se encarrega de nos transportar. Para o que mesmo? Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Foi necessário Deus nos libertar, porque estávamos cativos a uma dimensão de trevas. Trevas espirituais densas, das quais nós não conseguiríamos nos libertar, não fosse a atitude soberana, a iniciativa soberana de Deus de nos libertar dessas trevas e nos transportar para o reino, olha o que diz o texto, do seu Filho amado. Veja que essa questão de nós sairmos das trevas para sermos agora cidadãos do reino do seu Filho amado, essa coisa, essa mudança, ela pertence a Deus. A iniciativa vem de Deus. Desde o Éden nós estamos percebendo isso, graças à revelação da palavra. Porém, inimizade entre ti e a mulher, disse Deus para a serpente lá no Éden. Porém, inimizade entre você, serpente. Porém, inimizade entre você, diabo, e a mulher. Então, desde o Éden, Deus teve que tomar a iniciativa de fazer isso. De nos libertar das trevas densas espirituais nas quais nós ficamos atolados, imersos, e nos transportar para o reino do seu Filho amado. Isso é atribuição divina. É a atribuição divina. O ser humano, ele não tinha absolutamente nenhuma condição de fazer nada nesse sentido. É atribuição divina. É monergismo puro. Não tem sinergismo aqui. Não tem contribuição humana nessa história. Verso 14. Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Redenção, remissão dos pecados. Estávamos cativos das trevas. E enquanto cativos dessas mesmas trevas, cheios de pecados, pelos quais nós deveríamos pagar. Pecados que, de uma forma muito dinâmica, nos afundava cada vez mais nessas trevas. Nos prendia, nos ligava, nos conectava a essa dimensão de trevas cada vez mais. E esses pecados, esses nossos pecados, eles tinham um endereço certo de nos levar para a morte eterna, a eterna separação do nosso Deus. Então, se Deus, em seu Filho, não propõe a remissão desses nossos pecados, o nosso destino já estava traçado, como Deus mesmo declarou lá no Éden, para Adão, antes mesmo de Adão e Eva pecarem. Olha, no dia que você comer do fruto daquela árvore ali, você vai morrer, Adão. E essa morte será eterna, será uma separação eterna de mim. Preste atenção nisso que eu estou te falando, para depois você não vir com desculpas, farrapada, dizer que eu não te avisei. Então não coma, Adão. Não coma. Você pode comer de tudo, meu filho. Você pode experimentar tudo, porque tudo que eu criei é para você que eu criei. E tudo que eu criei é muito bom. E eu estou agora aqui com você. Mudei de endereço por sua causa, por causa de Eva, por causa dos filhos que nascerão de vocês. Estou habitando com vocês. Enquanto vocês me obedecerem, haverá paz, haverá harmonia, haverá verdadeira felicidade, haverá verdadeira alegria, haverá luz, haverá bênçãos sem fim. Mas no dia que você provar daquela árvore ali, acabou. Acabou, Adão. Acabou. Então era necessário que esse mesmo Deus tomasse a iniciativa de fazer algo por nós, porque nós, depois que Adão provou da árvore do conhecimento do bem e do mal, por sugestão da sua esposa, nós mergulhamos no mundo de trevas e estávamos agora irremediavelmente condenados à morte por causa dos nossos pecados.
Por causa do pecado de Adão primeiro, depois por causa dos nossos próprios pecados. Não havia nenhuma possibilidade de nós nos libertarmos dessa condenação. É morte, e morte eterna. Pronto. Mas veja, é em Jesus que nós temos a redenção, ou seja, a remissão dos nossos pecados. É na pessoa dele. É por conta do que ele viveu aqui, do que ele fez, deixou de fazer, por conta da sua morte na cruz e por conta da sua ressurreição, que agora nele, nós os que cremos nele, nós temos a remissão dos nossos pecados. Significa isso. Significa que Deus retirou todo o peso dos pecados que você e eu carregávamos e que estávamos destinados a sofrer a penalidade desses mesmos pecados. Morte eterna, separação eterna de Deus, o nosso Deus Criador e agora Salvador. A remissão, ou seja, a redenção desses mesmos pecados, se encontra na pessoa de Jesus. Não tem nada a ver comigo, meu querido irmão, minha querida irmã. Isso aqui também é monergismo puro, não tem nada a ver com sinergismo, uma contribuição minha para o Senhor. Me libertar e me remir dos meus pecados, não tem nada disso. A remissão dos nossos pecados, a redenção dos nossos pecados, ou seja, o livramento dessa carga de pecados que estava me direcionando para a morte eterna, isso me foi tirado. Eu fui liberto disso. Toda essa carga, todo esse peso enorme dos pecados que estava me direcionando para a morte eterna, a separação eterna de Deus, eu fui liberto disso. Eu já não carrego mais esse fardo por conta do que Deus fez por meio de seu Filho. É nele, é na pessoa dele que nós temos a redenção. E não na pessoa dele e na minha. Não há sinergismo. O que há é um monergismo puro, santo, soberano. Verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vocês percebem que nós estamos tratando aqui com conceitos profundíssimos. Livros e mais livros já foram escritos tratando desses temas e desses conceitos sobre os quais nós estamos tratando aqui. Mas perceba como Paulo aqui, ele trata desse assunto de uma forma muito prática, né? Rápida. Ele não pensa duas vezes em dizer o que ele está dizendo. Para ele não há dificuldade alguma em dizer isso, porque agora ele tem isso como parte de seu ser, depois que ele recebe a visita do próprio Cristo ali, né? No começo de tudo ali na estrada para Damasco, e depois ele passa 3 anos recebendo revelações que nenhum ser humano nessa terra jamais teve o privilégio de receber, né? Ele mesmo diz isso, coisas inefáveis, ou seja, a linguagem humana é insuficiente para poder descrever aquilo que ele, Paulo, viu. Graças à visitação de Deus sobre ele, do próprio Cristo. Aí ele diz a respeito de Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Olha, vocês agora conhecem a Deus. Por quê? Porque o seu Filho é a imagem expressa desse Deus, que para nós se tornou Deus invisível por conta do quê? Dos nossos pecados. Deus não poderia continuar o seu sábado conosco, né? Continuar vivendo no seu sábado conosco, aquele sábado que ele inaugurou lá no Éden, aquele 7º dia que ele inaugurou lá no Éden. Ele não poderia mais continuar vivendo nessa dimensão sabática conosco por conta dos nossos pecados. E nós não teríamos agora condições de enxergar Deus, de ver Deus. Agora, a nossa visão de Deus se tornou uma visão real dentro do espaço-tempo na pessoa de Jesus. É Jesus a imagem expressa desse Deus que para nós era invisível.
É Jesus, o Deus visível, que é a imagem expressa do Deus invisível. Aí ele diz aqui, o primogênito de toda a criação. Há muita discussão, né? A gente poderia discutir essa frase aqui sob vários aspectos, né? Mas não é a minha intenção aqui ser exaustivo com relação a isso, até porque nos faltaria condições espirituais até para falar sobre isso. O primogênito de toda a criação. Não é que Jesus foi o primeiro ser humano a ser criado. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, isso é algo que eu defendo, em Jesus, na pessoa de Jesus, enquanto filho, quando Jesus assume a condição de filho, isso é um negócio misterioso, não dá pra gente ficar trabalhando muito sobre isso aqui, porque isso é uma matéria muito delicada, muito profunda. A gente tem que somente arranhar a superfície disso. Mas em Jesus, quando Jesus assume a condição de filho, porque ele era Deus também, né, como diz João lá, no prólogo do seu evangelho, né, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele não só estava com Deus, mas ele também era Deus. Então, quando ele assume a condição de filho, quando ele assume essa condição de filho, ele já assume essa condição de ser o quê? De ser o arquétipo do homem, da humanidade. Então é nesse aspecto de ser o arquétipo, de ser a pessoa divina que irá assumir a forma humana, né? Assumir a realidade humana, a concretude humana, assumir a espiritualidade humana. Então é nesse aspecto que ele é o primogênito de toda a criação. Ele agora passa a ter a autoridade daquele que vai dar início a uma raça nova, a raça humana. Vejam a profundidade disso. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o criador de todas as coisas. O próprio João diz isso no prólogo do seu evangelho. Ele fez todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. Sem ele nada do que existe existiria. Nós, seres humanos, somos a imagem dele. E ele é a imagem arquetípica de nós, seres humanos, muito antes de nós existirmos. Tudo isso está embutido dentro do significado desta frase. O primogênito de toda a criação. Não há tempo para a gente discutir mais, né? Verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Alguém teria condições de questionar o senhorio de Cristo depois de ler um texto como esse? Questionar o poder, a autoridade máxima de Jesus depois de ler esse texto? Ele criou toda a estrutura cósmica, celestial e terrena que nós conhecemos. Todas as estruturas cósmicas, celestiais e terrenas, humanas, tudo que nós conhecemos, tudo aquilo que é passível de ser conhecido, as coisas visíveis e as invisíveis, é procedente dele. Veio dele. Procedeu de sua ação criativa, criadora, autoritativa, suprema. Não há como questionar o senhorio de Cristo sobre tudo e sobre todos quando se lê este texto, versículo 16 de Colossenses capítulo 1. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Vejam só. Por meio dele e para ele. Nós viemos dele. O nosso destino, quando ele nos cria, nos coloca aqui nessa terra,
perfeita, estou me reportando à criação lá no Gênesis, nosso destino era esse. Eu pus vocês aqui na Terra, nesse ambiente perfeito, nessa casa maravilhosamente perfeita e harmoniosa que eu criei para vocês, para que vocês estejam comigo. Esse seria o sábado. O sábado da humanidade seria esse. Não é como os adventistas do sétimo dia. Agora eu faço uma crítica positiva aos meus irmãos adventistas. O sábado para vocês, meus irmãos adventistas, é muito pequeno, ele é muito medíocre. Essa visão de sábado que vocês têm é muito pobre, muito medíocre. E continua sendo mediocrizada na medida em que o tempo passa. Essa visão que vocês têm sobre o sábado, inclusive vocês se apossaram do sábado como se vocês fossem o povo do sábado na terra, né, e não os judeus. Essa visão sabática que vocês têm é pobre, vou falar bem, com calma, com serenidade e tranquilidade, porque isso pode ofender. Mas essa visão, meus queridos irmãos adventistas do sétimo dia que vocês têm sobre sábado é muito medíocre, é muito pobre, é muito limitada. Ela é pejada de equívocos espirituais, especialmente porque vocês, meus queridos irmãos, vocês ainda não conseguiram, né, assimilar, apreender a ideia de evangelho. Boas novas da salvação única e exclusivamente pela graça por meio da fé na pessoa de Jesus, o primogênito de todas as criações, a imagem de Deus, do Deus invisível, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Essa visão sabática que vocês têm é medíocre. Quando Deus criou o sétimo dia lá, eu já tratei dessa questão aqui inúmeras vezes, se não me engano já gravei 8 ou 9 vídeos tratando exclusivamente dessa questão do sábado aqui, mas não custa nada a gente revisitar o tema, pelo menos um aspecto dele, que é grandioso. Eu, enquanto adventista do sétimo dia, eu não tinha essa visão sabática que eu tenho hoje. A visão sabática que eu tenho hoje, ela é maravilhosa. O sábado tinha um objetivo fantástico. E ainda tem, evidentemente, porque o plano de Deus de resgatar a humanidade se concretizou. E eu não tenho nenhum medo em dizer que Deus nos criou para o sábado. Deus nos criou para o sábado. Não do modo como o adventista poderia entender esta minha afirmação aqui agora. O adventista poderia dizer, mas você é contraditório, então você está reconhecendo a importância do sétimo dia. Não confunda o sétimo dia da semana, as 24 horas desse tempo, né, que demarcam esse dia no espaço-tempo, com o sábado que a Bíblia sempre quis fazer você entender e você nunca entendeu, meu irmão e minha irmã. Não confunda uma coisa com outra. O sábado ao qual eu me refiro é o sábado bíblico, não o sábado do judeu ortodoxo, do judeu messiânico, do adventista do sétimo dia, do batista do sétimo dia, de todos aqueles que acham que tem que guardar, santificar o sétimo dia da semana, porque senão não serão salvos. Longe disso. A minha imagem de sábado não tem nada a ver com isso. Tem a ver com algo maior. Com isso que eu estou dizendo aqui, olha. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Isso aqui é sábado, meu irmão. Isso aqui é sábado. Isso aqui é sábado. Não o sétimo dia do espaço temporal. Isso aqui é sábado. No seu mais alto sentido, alto, amplo, profundo, largo e profundo sentido. Nós viemos de Deus e o nosso destino é voltarmos para Deus, gozarmos a dimensão sabática com esse Deus maravilhoso. Sábado é o antitempo, é o antirrelógio. O sábado de Deus não tem nada a ver com o tempo de 24 horas. O sábado verdadeiro de Deus, aquele sábado para o qual Jesus sempre quis que nós nos atentássemos,
é o sábado dimensional, dimensão na qual nós estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos de volta ao Senhor, de volta ao nosso passado, aquele passado que nós perdemos lá no Éden. Estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o nosso sábado. Esse é o nosso destino. Deus nos criou para o sábado com Ele. Sem Ele não há sábado. Sem Ele não há sábado. Sem Jesus não há sábado. Não há sábado, meu irmão. Põe isso na sua cabeça. Olha o verso 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. É óbvio que ele tinha que ser antes de todas as coisas, porque ele é o Criador, ele é eterno. Agora, nele tudo subsiste, porque ele que sustenta todas as estruturas cósmicas, celestiais, universais, terrenas, microscópicas, atômicas, subatômicas. Energia, matéria, energia. Ele que sustenta tudo, tudo está sob a sustentação poderosa desse Deus maravilhoso chamado Jesus. É Ele que sustenta tudo e a todos. Nele tudo subsiste. Tudo. Tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. A cabeça é Ele. A cabeça é Ele. A igreja é o seu corpo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Mas quem é a cabeça? A cabeça é Ele. Veja, a palavra sai da onde? Não sai da cabeça? A palavra não sai do corpo, de qualquer parte do corpo. A palavra sai da cabeça. Porque é a cabeça que pensa, é a cabeça que dirige o corpo. É Ele que dirige tudo, Ele que mantém tudo, Ele que sustenta tudo. Tudo. Como diz aqui no verso 17, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Verso 18, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Mas Jesus não foi o primeiro a morrer. Foi porque o plano dele morrer em lugar de um povo foi elaborado na eternidade. Muito antes de eu e você existirmos. Muito antes de Adão e Eva existirem. Muito antes dessa realidade na qual nós estamos existir. Então ele é o primogênito dos mortos nesse aspecto. Foi o primeiro a morrer nesse aspecto. O Cordeiro de Deus que foi conhecido antes da fundação do mundo, vai dizer Pedro. Então a nossa salvação não é um pensamento tardio, repentino, contingente. A nossa salvação é proveniente dessa mente santa de Deus. A nossa salvação foi elaborada, e porque ela foi elaborada e projetada por Deus na eternidade, nós podemos dizer, sem medo de errar, que ela também foi concretizada lá, porque quando Deus promete uma coisa, Ele faz, Ele cumpre. Por isso ele é chamado de o primogênito dos mortos, para ter a primazia em todas as coisas. A primazia, a suprema autoridade, toda a glória, toda a honra, império, soberania na pessoa dele. Se encontra na pessoa dele. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Plenitude do que mesmo? Plenitude do que mesmo? De tudo, enquanto ser divino que ele era, mas que ao assumir a nossa carne, passou a ser humano, com sentimentos, com emoções iguais aos nossos e às nossas, com dores, tristezas e decepções iguais às nossas, mas com o poder de Deus, habitando misteriosamente essa conjunção entre Deus e homem, a ponte entre Deus e homem.
Deus em Jesus não nos abandonou, pelo contrário, Ele veio até nós, Ele vem até nós e faz questão de habitar conosco. Por isso, Jesus, antes de subir aos céus, Ele diz o seguinte: olha, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. O Pai há de enviar o Consolador para estar para sempre com vocês. Que coisa maravilhosa é essa, né, irmãos? Coisa maravilhosa é essa. Em Jesus reside toda a plenitude de Deus, toda a plenitude do homem. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, do céu e da terra. Paz, reconciliação. Põe isso na sua cabeça, meu irmão. Esse tempo no qual nós estamos agora, é tempo de você refletir isso com muita calma, com muita tranquilidade. Paz e reconciliação. Deus decidiu concretizar a paz entre Ele e nós pela cruz, pela morte do seu Filho na cruz. Deus decidiu reconciliar-se conosco por meio da morte do seu Filho na cruz. Deus decidiu a reconciliar, pela reconciliação. Nós nos divorciamos de Deus, mas Deus vem atrás de nós, se reconcilia conosco e nos promete levar para um novo sábado, um novo Shabat, ou um novo Shabá. Esse é o nosso destino, nas mãos de Deus. E Ele reconcilia todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele reconcilia a dimensão cósmica, universal, com Deus. É Ele, é Jesus que faz essa reconciliação. Não há reconciliação com Deus sem Jesus. Ele fez a paz conosco. Existe paz entre Deus e nós agora por conta do que Jesus fez. Não existe tensão, não existe conflito. Deus não está anotando seus pecados com a intenção de fazer com que você perca a salvação que Ele já te deu por meio de Jesus. Põe isso na sua cabeça, meu irmãozinho e minha irmãzinha, que me assiste agora aqui na TV Caminho Livre. Verso 21. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. 22. Agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Santos? Inculpáveis? Irrepreensíveis? Como? É desse modo que Jesus nos representa agora, estando ao lado do trono de Deus, como a santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É assim que Deus nos enxerga. Por conta de nós mesmos? Por conta de uma suposta sinergia? Por conta de uma suposta capacidade inerentemente em mim de colaborar, de cooperar com Ele? Não. Por conta só do que Jesus fez, por conta do que Ele é que agora, diante de Deus, nós adquirimos esse status tridimensional, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Isso é uma bênção maravilhosa. Não há preço e não há nada que se compare a essa bênção. E o último verso aqui do capítulo 1, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Todas essas realidades se concretizarão na vida de quem? De quem permanece na fé, alicerçados e firmes na fé. Não é alicerçados e firmes numa denominação religiosa, meu irmãozinho e minha irmãzinha. Não é alicerçados e firmes num conjunto de regras e normas, ainda que essas normas e regras sejam boas para você e para todos nós.
Não é alicerçados e firmes num conjunto de preconceitos que muitas vezes são preconceitos positivos, mas em sua grande maioria negativo ou negativos. Preconceitos negativos e positivos. Não é alicerçados e firmes nisso. Não é alicerçados e firmes numa suposta ideia que eu possa ter de que eu, para ser salvo, preciso praticar uma religiosidade vazia, destituída de sentidos. Não é alicerçados e firmes nisso. É alicerçados e firmes na fé. Fé, esse dom com o qual Deus nos dotou e que nos capacitou para crer nele mesmo, crer no seu Filho. É alicerçados e firmes nisso, porque é isso que não nos pode afastar da verdadeira esperança. E eu encerro esse vídeo dizendo isso para você que me assiste agora. Há esperança. Nós vemos o mundo hoje conturbado, aflito. Vemos os homens correndo de um lado para o outro. Vemos os homens se digladiando uns com os outros, se matando uns aos outros, se mordendo uns aos outros, se acabando uns com os outros. Vemos países se arregimentando contra outros países, nações querendo a supremacia do mundo, querendo o poder total do mundo. Nós temos 2 países aí que representam e que produzem muita insegurança no mundo todo. Um é a China, outro é a Rússia. Nós temos uma religião também que produz muita insegurança, especialmente no mundo ocidental, que é o Islã. Mas olha, há uma esperança para nós que cremos em Jesus Cristo. Nesse Jesus que sustenta todas as coisas, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, primogênito dos mortos, nele em quem todas as coisas foram criadas e para ele encontrarão seu destino final. É em Jesus que nós devemos manter a nossa fé firmada, porque só assim nós teremos esperança. Então nós temos que dar glória a Deus porque nós temos esperança. Nós temos esperança de vivermos numa terra renovada. Não pense você que essa ideia há muito difundida no seio cristão de que nós fomos criados para viver no céu. Não tem nada a ver isso. Nós vamos passar um tempinho lá no céu. Ó, puf! Nós vamos passar um tempinho lá no céu. Com Jesus, com Deus, com os anjos. Mas o nosso destino final é aqui. O nosso Shabá é aqui. O nosso sábado é aqui, é na terra. A nossa casa é aqui. É aqui que nós vamos passar a eternidade. Só que com Deus, porque Deus vai mudar de endereço conosco, e dessa vez para sempre, né? Não haverá mais uma árvore do conhecimento do bem e do mal para nos atormentar. Crê nisso, meu irmão adventista. Pare de crer nessa história de que existem outros mundos que nem a ciência conseguiu comprovar. Como é que você vai crer numa coisa que nem a Bíblia nem a ciência comprovaram? De que existem outros mundos criados, não caídos, e nos quais há uma árvore da ciência do bem e do mal lá. Porque uma doente mental disse isso, escreveu isso. Pare com isso, meu irmão. Creia na palavra de Deus, creia na Bíblia. É só assim, firmados na pessoa de Jesus, que a nossa esperança é forte. E tem o poder de nos manter firmes, alicerçados, imbatíveis. Não porque nós sejamos alguma coisa, não, mas porque o nosso Deus é poderoso e contra ele ninguém pode. Você que permaneceu assistindo esse vídeo até agora, que você receba uma bênção especial em nome do Senhor Jesus. Amém.